Noite cai, e com ela vêm as preocupações, exames médicos, contas e a cabeça correndo. Você talvez sinta o corpo cansado, sem forças, e o coração ansioso por respostas. Respire sem pressa. Sinta o ar entrando e saindo como se o próprio Deus soprasse alívio. Lembre-se de noites em que um ventilador ou o canto distante de grilos trouxe paz. Deus cuida no escuro. Ele conhece sua dor e vigia enquanto você fecha os olhos. Se você cuida de alguém, Ele cuida de você também. Ele vê lágrimas invisíveis. E mesmo se as contas e dores parecerem um mar sem fim, Ele sustenta a barca. Vamos juntos descansar profundamente nesta noite, confiando que a cura pode vir no silêncio. Sessão. Oi, pessoal. Hoje à noite nós vamos respirar sem pressa e conversar com Deus. Hoje vamos apresentar nossas dores, pedir cura, liberar perdão e descansar confiando em Deus. Em seguida, vamos pedir luz para exames e esperar resultados médicos, retornando ao sono profundo. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Que esta promessa renove seu ânimo agora mesmo, antes de você sentir alívio. Então, antes de ficar confortável, tire um segundo para curtir o vídeo e se inscrever. Mas só se você realmente gosta do que faço aqui. Deixe nos comentários seu nome, cidade e hora. Quero saber onde você está. Agora diminua as luzes, talvez ligue um ventilador e vamos entrar devagar na jornada. Feche os olhos um instante e sinta o peso de hoje se dissolvendo. Talvez sua mente esteja correndo preocupada com exames e laudos que não chegaram. Ou seu corpo esteja cansado de cuidar de alguém ou lutar contra a dor. Ele ouve cada batida acelerada, vê cada lágrima escondida e conhece seu desânimo. No silêncio da noite em Cafarnaum, uma lamparina de barro queimava devagar. Imagine sua chama refletindo nas pedras e lembrando que luz pequena afasta grandes sombras. Assim também a palavra de Deus ilumina nossos quartos e sustenta nossas madrugadas. Bendize ao Senhor, ó minha alma, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Quando repetimos essa frase, não fingimos que a dor não existe. Nós a oferecemos. Você coloca sua ansiedade como uma tigela vazia diante dele, esperando ser preenchida. Respira e solta. Inspire pelo nariz, solte pela boca, entregue o que pesa. Enquanto inspira, lembre-se, Ele conhece as noites em que você chorou sozinho no corredor. E mesmo quando sua fé vacila, Ele permanece fiel, é Ele quem perdoa e sara. Alguns estudiosos ainda discutem se o salmista falava apenas de doenças físicas ou da alma. Mas você sabe que sua mente e seu corpo se encontram e Deus cuida dos dois. No canto da sala, talvez uma garrafa de azeite lembre unções antigas e promessas frescas. Havia lares em que mulheres ungiam membros enfermos com óleo perfumado antes de apagar a luz. Você pode imaginar esse gesto. Uma mão carinhosa ungindo outra, segurando e orando em silêncio. Hoje talvez você segure seu próprio pulso, lembrando-se de que não está sozinho. Deus é mais atento do que o relógio no quarto. Ele conta seus suspiros. Respira e solta. Permita-se sentir o peso saindo pelas pontas dos dedos. É também Ele quem te coroa de benignidade e de misericórdia quando você desanima. Sinta essa coroa invisível. Talvez pareça pesada, mas ela é leve e cheia de amor. Quando as contas médicas se acumulam, imagine moedas romanas tilintando e lembre-se do provedor. Jesus percorreu caminhos poeirentos ao redor do Quinerete, ouvindo pedidos de gente como você. E cada passo dele ecoava a esperança de cura e de perdão para o cansaço acumulado. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da destruição. Essa linha curta se torna uma ponte entre sua cama e o céu segura e firme. Respira e solta.
Imagine palavras invisíveis pousando como pombos no parapeito da janela. Alguns rabinos mencionavam bênçãos para cada parte do corpo, inclusive para a respiração noturna. Na vigília da meia-noite, pastores recitavam salmos enquanto a cidade dormia profundamente. Você também pode recitar baixinho: é Ele quem supre de todo o bem. E com cada repetição, as ondas de ansiedade diminuem como maré, voltando ao Kinneret. Alguns de vocês talvez riam ao se lembrar de como tentaram dormir com travesseiro novo. Tão duro que parecia pedra, brincar dizendo que era travesseiro de soldado romano alivia. Respira e solta. Sorrir de si mesmo pode abrir espaço para lágrimas se transformarem em oração. Estudiosos ainda discutem se alguns salmos foram usados como bênçãos domésticas antes do sono. A tradição oral guardava canções que mães cantavam enquanto ungiam os filhos com óleo. Você pode imaginar Maria enchendo uma lamparina em Nazaré e sussurrando para Jesus dormir. Da mesma forma, ele sussurra agora: para você descansa, estou aqui no escuro. Respira e solta. Sinta o colchão te abraçando como se fosse braços divinos. É Ele quem redime tua vida da cova, quem te coroa de benignidade. Às vezes a cova parece exame de tomografia ou quarto de hospital iluminado demais. Lá também Ele está transformando máquinas barulhentas em melodias de cuidado profundo. Respira e solta. Lembre-se de que cada expiração é um obrigado silencioso. Um antigo costume judaico era agradecer a Deus por dormir e acordar. Façamos o mesmo. Você pode dizer baixinho: obrigado, Senhor, por hoje e pelo que ainda virá. Em Cafarnaum, pescadores amarravam redes antes de se deitar. Eles dormiam com fé no alimento. Mesmo que amanhã seu prato pareça vazio, confie que Ele proverá a porção certa. Respira e solta. Imagine cheiro de pão de cevada saindo do forno como esperança. Quem te supre de todo o bem, renovando tua mocidade como a águia. Sinta as asas da águia, simbolizando força sobre o cansaço de hoje. Ele dá vigor. Alguns dizem que águias trocam penas para voar melhor. Você também deixa preocupações. Respira e solta. Cada pena caída é um pensamento ansioso que você entrega. Há quem pergunte se Deus se importa com pequenos detalhes. A resposta é um sim sossegado. Lembre-se do centavo perdido encontrado. Ele conta fios de cabelo e minutos de insônia. Respira e solta. Permita que essa atenção divina te envolva como cobertor macio. Quando a dor é forte, fale com Ele: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Mesmo se você não souber o final, a sua oração simples alcança os ouvidos do médico. Respira e solta. Sinta a confiança crescendo como maré cheia depois de longa noite. Algumas noites parecem eternas. Até os galos se cansam, mas Deus ainda vigia. Você não precisa lutar sozinho. Ele luta por você enquanto você respira e descansa. O vento que soprava sobre o mar da Galileia lembra o Espírito trazendo cura. Respira e solta. Convide esse vento para soprar dentro do seu peito agora. Micro-resolução. Eu sou o Senhor que te sara a promessa antiga e ainda viva. Imagine essa frase no quarto, lembrando que a enfermidade não tem última palavra. Respira e solta. Deixe a promessa entrar como óleo perfumado na sua pele cansada. Alguns hebreus mantinham jarros de óleo com ervas para emergências. Era um gesto de fé. Sua fé não precisa ser grande. Um pouco já enche o quarto de perfume. Respira e solta. Sinta o aroma da fé misturando-se ao ar, acalmando a mente. Estamos chegando ao final desta primeira parte, mas nosso coração continua em oração. Respira e solta. Agradeça pelas pequenas renovações que já começaram a brotar em sua alma. Em breve continuaremos caminhando pelo coração das Escrituras, rumo a outras curas profundas.
Por enquanto, sinta-se abraçado pelo Deus que Sara perdoa e sustenta durante a noite. Respira e solta. Deixe essa certeza te conduzir ao próximo passo da nossa jornada. Que a paz do Senhor continue sobre você enquanto avançamos para a próxima sessão. Sessão 2. Continuamos a respirar sem pressa, caminhando mais fundo nas promessas de cura. Noites como essa eram acompanhadas por cânticos de gratidão pela palavra enviada para sarar. E nós lembramos, enviou a sua palavra e os sarou livrando-os da destruição. Essa frase ecoa como canção de ninar, transmitida de geração em geração nos becos de Jerusalém. Respira e solta. Permita-se ouvir essa canção invisível embalando sua noite agora. Muitas vezes a palavra chega antes do toque. Ela prepara terreno para a cura que vem. Lembra dos mensageiros que corriam pelas rotas noturnas do Quinerete, levando notícias. Eles atravessavam ventos frios confiantes de que a mensagem era mais forte que o cansaço. Você também leva a palavra no coração, mesmo quando o corpo quer desistir. Respira e solta. Deixe cada respiração carregar o peso de uma promessa antiga. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E nós o reputávamos por aflito ferido de Deus e oprimido esquecendo o seu amor. Mas pelas suas pisaduras fomos sarados. Essas feridas se tornaram fonte de vida. Respira e solta. Imagine as feridas abertas transformando-se em rios de cura que alcançam você. Na sinagoga talits pendiam dos ombros e lembravam a fidelidade de Deus em cada fio. Alguns dizem que tocar nas franjas do talit de um rabino poderia simbolizar esperança. Você talvez não tenha um talit, mas tenha coragem de estender a mão. Respira e solta. Estenda a mão invisível do coração até aquele que cura. Alguns acadêmicos ainda debatem se as piscinas de Betesda eram curativas ou apenas rituais. Independente disso, um homem esperou anos ali até ouvir: levanta-te, toma teu leito e anda. Respira e solta. Talvez você também espere há anos e hoje escute essa ordem suave. Levanta-te, toma o teu leito e anda não apenas fisicamente, mas em esperança renovada. Imagine enrolar o cobertor e levantar da cama mentalmente dizendo adeus ao medo. Respira e solta. Cada pequeno movimento interno conta como levantar e andar em fé. No mercado, mulheres costumavam sorrir ao lembrar do homem que carregou o leito pelas ruas. Esse sorriso é para você também. Ele quer te ver andando pelas ruas do coração. Respira e solta. Visualize suas próprias ruas internas, ficando mais largas e cheias de luz. Algumas vezes ele cura imediatamente, outras lentamente, como o amanhecer que espanta a noite. Mesmo os romanos sabiam esperar o sol, eles guardavam vigílias, contando estrelas até a aurora. Respira e solta. Conte suas próprias estrelas de lembranças boas enquanto espera a cura chegar. Estudiosos ainda questionam se o servo do centurião em Cafarnaum foi curado à distância. O centurião acreditou sem ver e Jesus admirou tamanha confiança. Você pode fazer o mesmo. Respira e solta. Apresente ao Senhor aqueles que ama e que estão longe confiando na resposta. Às vezes sentimos culpa por doenças. Tiago diz que a confissão traz cura além do óleo. Está alguém doente, chame os presbíteros. Ungi-lo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará à promessa comunitária. Respira e solta. Se puder, imagine amigos reunidos ao seu redor, colocando mãos em oração. Mas se você está sozinho, saiba que há uma nuvem de testemunhas intercedendo invisivelmente. Alguns cristãos antigos acendiam pequenas velas para cada pessoa por quem oravam à distância. Respira e solta. Acenda no coração uma chama por cada nome que vem à mente. Algumas madrugadas exigem perdão para sarar.
Liberar quem nos feriu é parte da medicina divina. Respira e solta. Pense naquela pessoa que te magoou e diga: eu a entrego a ti. O perdão não desculpa o que aconteceu, mas liberta seu coração para receber cura plena. Respira e solta. Sinta o peso saindo quando você solta o nome como folha no rio. Famílias recitavam o Shema antes de dormir. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus. Que essa declaração de unidade traga paz, lembrando que você é guardado pelo único. Respira e solta. Recite mentalmente suas próprias palavras de fé, ainda que breves. Alguns gentios no século I já buscavam o Deus de Israel e foram curados por Jesus. Isso mostra que cura e compaixão atravessam fronteiras. Há lugar para você nessa história. Respira e solta. Permita-se sentir parte desse povo diverso que recebe a mesma graça. Micro-resolução pelas suas pisaduras, fomos sarados, aproprie-se dessa cura sobre corpo e alma. Respira e solta, deixe essa verdade percorrer cada célula como mel quente descendo pela garganta. Algumas pessoas imaginam luz dourada entrando no peito, outras sentem paz como cobertor pesado. Deus usa imagens simples para nos alcançar. Escolha a que mais acalma seu coração. Respira e solta. Agradeça por cada pequena sensação de descanso que surge enquanto oramos. Na Decápole, muitos ouviam sobre milagres e caminham horas só para tocar em Jesus. Eles enfrentavam poeira, calor e críticas, mas voltavam com histórias de cura e alegria. Respira e solta. Imagine-se caminhando nessa multidão, sentindo a poeira como nuvem de testemunhas. Alguns relatos sugerem que havia até anotações de milagres em cerâmicas, como diários de cura. Se você escrevesse seu diário hoje, que pequenas melhoras registraria com gratidão? Respira e solta. Agradeça por uma dor que diminuiu um exame, marcado um abraço recebido. Há quem diga que gratidão é medicina. A ciência moderna concorda com a sabedoria antiga. Respira e solta. Liste mentalmente 3 coisas pelas quais você é grato nesta noite. Já se perguntou se as lágrimas contam como oração? Deus as recolhe em seu odre. Respira e solta. Deixe suas lágrimas caírem sem medo, pois são compreendidas pelo Pai. À medida que avançamos, lembre-se de que cura inclui corpo, mente, memória e relações. Respira e solta. Abra espaço para perdão próprio, reconhecendo que você merece compaixão também. Alguns trabalhadores noturnos em Jerusalém trocavam bênçãos no turno. Que você sonhe com paz. Envie mentalmente uma bênção a quem está de plantão. Você fará parte da cura deles. Respira e solta. Sinta sua oração viajando como brisa até quartos de hospital desconhecidos. No fim desta sessão, deixaremos palavras pairando como lâmpadas de óleo, iluminando o corredor. Respira e solta. Prepare-se para mergulhar ainda mais nos relatos de milagres vindouros. Lembre de voltar ao que aprendemos, palavra enviada, feridas que curam, óleo e comunidade. Respira e solta. Permita que esses elementos formem um quadro de esperança no seu coração. Estamos quase prontos para seguir para o próximo capítulo dessa jornada de cura. Respira e solta. Agradeça mais uma vez por poder descansar mesmo em meio à espera. Deus cuida no escuro e respira com você. Ele acompanha seus sonhos e vigia sua dor. Respira e solta. Encerre essa sessão dizendo: para si mesmo ele está comigo sempre. Mesmo quando as luzes se apagam, seu quarto se torna templo onde a cura habita. Respira e solta. Permaneça aqui mais um momento, antes de seguirmos para novas águas. Que a paz invada como brisa fresca nas ruas estreitas de Jerusalém ao amanhecer. Respira e solta. Receba essa brisa agora mesmo em Hanoi, no seu fuso tranquilo. Caminharemos juntos mais um pouco, e cada passo será acompanhado por uma respiração suave. Até já!
Continue respirando, Deus cuida, e nós continuamos na próxima sessão. Sessão 3. Seguimos respirando sem pressa, lembrando que Ele levou nossas dores e ansiedades. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou nossas dores. Mesmo assim, às vezes o coração ainda duvida se há cura para tanta dor. Nossas feridas emocionais parecem chagas, mas Deus transforma cicatrizes em fontes de esperança. Respira e solta. Inspire paz, solte ansiedade. Deixe cada palavra mergulhar em sua alma. No talit pendurado na porta-franjas lembram promessas. Cada fio sussurra fidelidade antiga. Algumas famílias esfregavam mirra nas feridas, acreditando que o aroma atraía consolo divino. Você também pode imaginar perfume de mirra espalhado, lembrando que até as lágrimas são oração. Estudiosos ainda debatem se o servo sofredor é coletivo ou se aponta para o Messias. Enquanto o debate continua, o coração cansado encontra alívio no fato de ser amado. Respira e solta. Cada inspiração entrega discussões teológicas e abraça uma fé simples e viva. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa linha antiga se torna cura fresca para você. Imagine as feridas dele virando rios de graça, escorrendo suave sobre sua pele. Respira e solta. Sinta essas águas imaginárias lavando pensamentos que insistem em te ferir. Em noites antigas, mulheres e homens entoavam Isaías ao redor do lume, buscando consolo mútuo. Talvez você leia essas linhas com voz baixa, como quem embala a própria alma cansada. Ele levou nossas dores, ele entende a angústia de aguardar resultados e enfrentar hospital. Respira e solta. Confesse a ele as dores do corpo e as preocupações que não cessam. Sussurre suas queixas. Seu quarto vira tenda no deserto, onde Deus escuta tudo. Algumas casas guardavam jarros de óleo aromático para ungir membros enfermos com esperança. Às vezes o milagre era imediato, outras vezes era a paz que chegava primeiro. Respira e solta. Talvez a paz seja a primeira cura a visitar o seu coração. Além da dor física, carregamos mágoas. Ele conhece feridas invisíveis que impedem o descanso. Permita que a mão divina toque a lembrança dolorosa e transforme ressentimento em perdão. Respira e solta. Visualize esse toque transformador acariciando memórias e liberando seu peito. No deserto antigo, os peregrinos rasgavam roupas em luto e recebiam novas vestes como símbolo. Hoje talvez você precise rasgar expectativas e receber novo manto de confiança silenciosa. Respira e solta. Troque vestes velhas de medo por um cobertor de esperança quente. Alguns sussurram que até a poeira que cai das sandálias de Jesus tinha poder. Você não precisa entender tudo, basta se posicionar sob essa poeira de graça presente. Respira e solta. Deixe a simplicidade da fé guiar pensamentos complicados que te perseguem. Há debate se a dor da alma cura-se como a do corpo, mas Deus sara ambas. Pense nas noites em que você pensava ser forte, mas a fragilidade te surpreendeu de repente. Ele viu cada momento de fraqueza e recolheu cada suspiro como perfume no templo. Respira e solta. Ofereça sua fragilidade como incenso e deixe a força divina cobrir você. Algumas comunidades recitavam cânticos de Isaías antes de dormir para espantar pesadelos e aflições. Você pode criar seu próprio cântico, frases simples de gratidão, esperança e entrega. Respira e solta. Cante mentalmente ao inspirar e deixe a preocupação sair ao expirar. Naquela época, alguém pode ter rido ao tentar equilibrar um jarro de óleo na cabeça. Talvez você também sorria lembrando de aventuras caseiras que tiraram peso do coração. Respira e solta. Rir de si mesmo também é cura, aliviando músculos tensos da face. Mas quando as lágrimas chegam, não as esconda. Elas irrigam sementes de cura profunda.
Ele levou nossas dores, inclusive as que não ousamos contar a ninguém. Ele sabe. Micro-resolução. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Aproprie-se dessa verdade e repita em oração. Respira e solta. Deixe essa frase correr pelo corpo, como óleo perfumado tocando cada canto. Alguns acreditavam que óleo com ervas trazia aroma e lembrança da promessa divina. Imagine dedos untando óleo nas têmporas e suspiros acalmando-se com esse gesto. Respira e solta. Talvez você não tenha óleo, mas tem palavras que acalmam e curam. Quando você libera perdão, rompe cadeias invisíveis, alivia a mente e abre espaço para a cura. Respira e solta. Pense em alguém que precisa ser perdoado e entregue esse nome a Deus. Não é fácil soltar feridas, mas cada respiração entregue é um passo nessa estrada estreita. Algumas mães ensinavam filhos a liberar ofensas antes do travesseiro, como varrer a casa. Respira e solta. Talvez você precise varrer cantos do coração onde poeira da mágoa acumulou. Pense na cruz como ponte. Suas tábuas gotejam sangue que virou cura para nossas chagas. Isso não é metáfora vazia. É lembrança de amor que sangra para libertar e curar. Respira e solta. Olhe essa ponte com os olhos da alma e atravesse-a confiante e leve. Alguns pensam que a dor é punição, mas a palavra diz que ele levou o nosso castigo. Ele leva nossas culpas para que possamos receber descanso, mesmo quando as culpas parecem gritar. Respira e solta. Entregue culpa persistente e receba graça que sussurra: você é perdoado. Em Cafarnaum, alguém pode ter trançado cestos enquanto cantava Isaías, misturando trabalho e oração. Você também pode combinar tarefas simples com oração, transformando panela vassoura, volante em altar. Respira e solta. Coloque fé nas coisas comuns que suas mãos tocam durante o dia. Os profetas falavam de um servo humilhado que se calava. Isso acalma nosso desejo de revidar. Às vezes, curar também é escolher silêncio em vez de resposta, paciência em vez de defesa. Respira e solta. Aceite que nem toda batalha é sua, algumas pertencem ao curador. Alguns perguntam por que Deus cura uns e não outros. Não existe resposta fácil, mas sabemos que Ele está conosco em cada quarto, segurando a mão de quem espera. Respira e solta. Confie que presença pode ser cura mesmo quando a circunstância não muda. Noite após noite, você tem aprendido a descansar sem pressa. Isso também é milagre. Há raras histórias de curas repentinas ao recitar Isaías, mas há muitas de paz duradoura. Respira e solta. Busque a paz constante mesmo quando milagres instantâneos ainda não aconteceram. Mantenha o talite metafórico sobre os ombros. Seus fios invisíveis lembram promessas que nunca quebram. Em breve a noite passa, o sol nasce e você verá cicatrizes como marcas de vitória. Respira e solta. Agradeça antecipadamente pela manhã que virá mesmo sem ver, lá agora. Alguns colocavam pedra sob o travesseiro para lembrar sonhos de Jacó, estranho mas bonito. Respira e solta. Sorria com essas curiosidades antigas e sinta sua mente relaxar um pouco. Às vezes, o riso seca lágrimas. Outras vezes, o choro lava a alma. Ambos são presentes. Respira e solta. Saiba que Deus aceita cada emoção e responde com compaixão infinita. Para terminar esta sessão, repita: Ele levou minhas dores e transformou feridas em fontes. Respira e solta. Diga em voz baixa essa verdade, enquanto o sono se aproxima lentamente. Em poucos instantes, passaremos para outra história de cura, mas carregue essa certeza. Deus vê cura, sustenta e renova. Você não está sozinho, nunca esteve e nunca estará. Respira e solta. Libere o ar como se entregasse tudo e recebesse consolo novo. Fique tranquilo. Continuaremos viajando pela palavra, cada passo uma prece por cura.
Seção 4. Seguimos a jornada respirando sem pressa, lembrando do toque compassivo do Mestre. Um leproso aproximou-se e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou nele e respondeu: Quero ficar limpo agora. Respira e solta. Imagine esse toque quebrando barreiras, dissolvendo isolamento e devolvendo dignidade. Leprosos viviam afastados, dormindo em cavernas ou aldeias distantes, escondidos da sociedade. Eles enfrentavam olhares de medo e vergonha. Muitos se perguntavam se Deus os via. Respira e solta. Deixe esse sentimento de ser visto penetrar no coração como luz suave. Campos de trigo balançavam ao vento perto de Cafarnaum, testemunhas silenciosas de milagres. Ao amanhecer orvalho, cobria os talos, lembrando que cada novo dia traz esperança. Você pode imaginar Jesus caminhando entre espigas, ouvindo pedidos e tocando vidas rejeitadas. Alguns relatos dizem que leprosos buscavam banhos rituais escondidos em miquvéis abandonados. Estudiosos ainda discutem se esses banhos davam alguma cura física ou apenas conforto espiritual. Respira e solta. Lembre-se de que rituais podem preparar o coração, mas o toque de Jesus cura. Imagine a água fria do mikvé correndo sobre suas mãos, lavando medos e culpas. Você talvez sinta a necessidade de lavar a alma. Ele oferece água viva, fonte inesgotável. Respira e solta. Deixe essa fonte jorrar dentro, molhando cada canto ressecado da alma. A história do leproso nos lembra que ninguém está fora do alcance da compaixão divina. Ele se prostrou, reconheceu sua impotência e recebeu o toque que mudou sua condição. Respira e solta. Prostrar-se interiormente é admitir que precisamos de ajuda além de nós. Algumas colônias de leprosos cantavam à noite para afastar o medo e sentir-se humanos. Você consegue ouvir esses coros distantes, ecoando entre colinas, clamando por misericórdia? Respira e solta. Una-se a eles espiritualmente, permitindo que sua voz se misture com a deles. Curiosidade, alguns leprosos embrulhavam mãos com panos perfumados para esconder feridas e cheiros. As pessoas às vezes deixavam pão e ervas na beira da estrada como oferta. Respira e solta. Pense em alguém marginalizado hoje e entregue uma oração silenciosa por ele. Jesus não apenas falou a palavra, ele estendeu a mão quebrando tabus e tocando o excluído. Esse toque violava costumes de pureza, mas revelava que a pureza verdadeira está no amor. Respira e solta. Permita que o amor ultrapasse regras internas que você impõe para se proteger. Há debates se a lei permitia tocar leprosos. Alguns rabinos discordavam, outros silenciavam. Estudiosos ainda questionam se o próprio leproso deveria ter gritado antes de se aproximar. Respira e solta. Deixe as discussões no canto e concentre-se no olhar compassivo do Mestre. Nossa cultura atual também exclui pessoas, sem doenças de pele, mas com rótulos e preconceitos. Talvez você já tenha sido excluído ou tenha excluído. Hoje é noite de restauração. Respira e solta. Peça perdão por excluir e perdoe quem te excluiu. Ambos precisam de cura. Em Cafarnaum, uma mulher com ervas preparava caldo para um leproso solitário faminto. Tal gesto simples se torna extraordinário quando é feito com amor que não calcula. Respira e solta. Pergunte-se que gesto você pode fazer amanhã para alguém invisível. Pode ser um sorriso, uma mensagem, um prato de comida. Pequenos toques que purificam. Respira e solta. Lembre-se de que compaixão não exige milagres, exige disposição e presença. Algumas vezes pessoas riam dos leprosos que cantavam. Não sabiam que risos escondiam dor. Curiosidade, leve um dia um leproso, escondeu-se debaixo de figueira e levou susto de lagartixa. Respira e solta.
Sorrir de histórias assim alivia o peito sem desrespeitar quem sofreu. Às vezes, tocar alguém exige coragem. Você pode estender a mão com palavras e orações. Respira e solta. Imagine sua mão invisível tocando corações distantes e dizendo: quero ficar limpo. Micro-resolução. Quero ficar limpo. Receba essa frase como toque pessoal de Jesus hoje. Respira e solta. Sinta essa frase atravessar barreiras de vergonha, culpa e doença em você. Algumas pessoas acreditavam que tocar em doentes transferia impureza. Jesus transferiu pureza e saúde. Você também pode levar pureza através de palavras. Deixe-as sempre cheias de graça e verdade. Respira e solta. Transforme sua boca em fonte de bênção, curando e purificando ambientes. Uma vez um leproso voltou aos médicos sacerdotes para comprovar a cura. Protocolos existiam. No Levítico, descrevem-se sacrifícios de pássaros, azeite e madeira para restaurar o excluído. Respira e solta. Aprecie o cuidado até nos detalhes antigos de restauração e reintegração. Alguns perguntam se milagres ainda acontecem. A resposta está na compaixão diária que oferecemos. Se cada dia tocamos alguém com amor, estaremos participando do milagre maior. Respira e solta. Olhe ao redor e perceba quem necessita de compaixão ao seu alcance. Em Jericó, pessoas marginalizadas sentavam-se à estrada e gritavam por cura quando Jesus passava. Talvez você precise gritar silenciosamente no coração: Jesus, se quiseres, purifica-me agora. Respira e solta. Essa oração curta carrega séculos de esperança e ainda alcança o céu. Logo após o toque, a pele dele ficou limpa como a de uma criança. Essa rapidez impressiona, mas também revela que o coração de Deus é rápido em misericórdia. Respira e solta. Confie que a misericórdia pode chegar de repente, surpreendendo inclusive os céticos. Depois da cura, Jesus orientou o homem a apresentar-se aos sacerdotes e oferecer o sacrifício. Isso mostra respeito ao processo comunitário. A cura também restaura laços sociais e familiares. Respira e solta. Ao curar relacionamentos, você honra a comunidade e fortalece vínculos enfraquecidos. Algumas pessoas preferiam ficar isoladas, com medo de ferir ou de ser feridas novamente. Talvez você tenha se isolado depois de uma decepção. Hoje uma mão se estende. Respira e solta. Aceite essa mão simbólica e dê um passo em direção à comunidade. Alguns leprosos voltaram a abraçar familiares com lágrimas. Imagine esse reencontro em sua memória. Respira e solta. Visualize abraços que você espera e confie que um dia se tornarão reais. Às vezes o reencontro é consigo mesmo. Permita-se olhar no espelho sem repulsa, com compaixão. Respira e solta. Sorria para si mesmo, permitindo que o amor próprio seja parte da cura. Curiosidade, existiam 9 rituais de purificação para leprosos, cada um com diferentes tempos e oferendas. Respira e solta. Aceite que seu processo de cura pode ter várias etapas e todas importam. Alguns debates antigos sugerem que leprosos tinham direito a uma bênção especial ao retornar. Imagine sacerdotes entoando palavras de acolhimento enquanto o homem recém-curado respirava livremente. Respira e solta. Receba essa bênção imaginária, mesmo que ninguém ao seu redor entenda. O toque de Jesus também restaura pertencimento. Você volta a ser parte da história. Respira e solta. Sinta-se incluso amado e limpo mesmo quando memórias tentam te sujar. Enquanto você repousa, lembre-se de que hoje tivemos coragem de pedir cura e receber toque. Respira e solta. Agradeça por esse toque espiritual e guarde a sensação em seu peito. Em breve você ouvirá outras histórias e continuará aprendendo a descansar na bondade de Deus. Respira e solta. Permita que essa bondade te cubra como manto enquanto desliza para o sono. Deus cuida no escuro.
Até as mãos que não vemos são seguradas por Ele. Respira e solta. Com essa certeza, encerramos esta parte prontos para a próxima jornada. Sessão 5. Continuamos a respirar sem pressa, ouvindo a história do paralítico e seus amigos. 4 amigos carregam um leito de palha, enfrentando multidão para encontrar Jesus. Chegam à casa repleta de pessoas sem espaço para entrar, mas não desistem. Sobem pela escada externa, desfazem o telhado de barro e ramos cuidadosamente. Respira e solta. Imagine ouvir a palha e a terra caindo sobre os presentes. As pessoas olham assustadas, mas a determinação daqueles amigos enche o ambiente de fé. Estudiosos ainda discutem de quem era a casa, talvez de Pedro ou outro discípulo. Para alguns isso aconteceu na casa de Levi. Debates continuam entre historiadores. Respira e solta. Agradeça pelos amigos que abrem tetos quando portas se fecham. Amigos amarram cordas no leito e descem o paralítico bem aos pés de Jesus. Podemos imaginar a tensão no ar enquanto a cama desce rangendo levemente. A poeira sobe e as pessoas se afastam. A fé desce mais perto do amor. Jesus olha para o homem e para a fé daqueles que o trouxeram. Ele diz: Filho, os teus pecados estão perdoados, palavras que surpreendem muitos. Respira e solta. Às vezes o perdão chega antes da cura física que esperamos. Alguns religiosos questionam internamente quem pode perdoar pecados além de Deus. Jesus percebe seus pensamentos e responde com outra pergunta, o que é mais fácil dizer. Levanta-te, toma o teu leito e anda, ou os teus pecados estão perdoados. Respira e solta. Reflita sobre como as palavras de Jesus penetram o invisível e o visível. Ele continua: para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra, para perdoar pecados, eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e anda. Micro-resolução: levanta-te, toma o teu leito e anda, receba essa ordem agora. O homem tremendo sente força percorrer suas pernas e dedos que estavam imóveis. Respira e solta. Imagine músculos atrofiados reacendendo como se fogo tivesse ali. Ele se ergue na frente de todos, enrola o leito e caminha para fora. As pessoas abrem caminho admiradas, lágrimas correm e louvores sussurram entre dentes. Havia quem pensasse: como será que ele sairá pela porta com essa cama? Estudiosos modernos encontraram telhados reforçados em Cafarnaum, talvez usados em cenas assim. Respira e solta. Pense em como Deus reforça telhados invisíveis para sustentar milagres. Os amigos abraçam-se, riem e choram. Seu amor derrubou barreiras, literalmente. Às vezes, precisamos de amigos que mexam no telhado dos nossos corações. Seus pecados são perdoados. Sua cama vira testemunho. Uma vida nova começa ali. Respira e solta. Pense no leito que você carrega e que precisa ser deixado. Talvez seja culpa, medo ou diagnóstico. Coloque-o diante do Senhor e ouça a ordem. Na época, camas eram esteiras de palha amarradas. Não havia colchões como os nossos. Curiosidade: algumas crianças montavam mini telhados de barro, brincando de descer amigos. Riam imaginando Jesus olhando bonecos de barro. Brincadeira que cultivava fé na família. Respira e solta. Um sorriso leve também cura a alma e prepara para dormir. Seu quarto é a casa onde ele entra. Cada respiração desce você aos pés dele. Você talvez se sinta paralisado por notícias ruins ou pela própria mente acelerada. Jesus olha seu coração e vê a fé escondida sob camadas de medo. Respira e solta. Cada expiração remove uma telha de preocupação, abrindo espaço para a esperança. Lembre-se, ele perdoa pecados e cura doenças, alcançando o nosso interior profundo. Depois desse milagre, até crianças contavam a história com voz animada na Galileia.
Alguns viajantes repetiam: levanta-te e anda, memorizando essa frase libertadora. Respira e solta. Repita mentalmente: levanta-te, anda, até acalmar. Há debate sobre quantas pessoas cabiam na casa. Alguns dizem 50, outros 60. Importa que havia uma plateia e um Deus atento aos bastidores do coração. Respira e solta. Ele vê seu coração de bastidor, não apenas seu papel em cena. Sinta gratidão pelos amigos que oram por você. São eles que abrem telhados espirituais. Talvez você precise ser o amigo que carrega. Uma mensagem ou ligação pode erguer alguém. Respira e solta. Peça coragem para ajudar e fé para levar alguém aos pés dele. Cuidado para não desistir quando o caminho é fechado. Talvez haja escada ao lado. Respira e solta. Procure a escada invisível que Deus coloca quando as portas se fecham. Alguns dizem que a fé dos amigos inspirou Jesus a intervir mais rápido. Outros acreditam que a fé do paralítico também contou. Ambos trabalharam juntos. Respira e solta. Agradeça pela própria fé e pela fé emprestada de quem te ama. Quando sair da cama amanhã, lembre-se deste homem que levantou sem demora. Imagine suas pernas firmes, pés descalços, sentindo a terra fria de manhã. Respira e solta. Sinta o chão agora, sabendo que cada passo futuro será guiado. As pessoas ficaram maravilhadas e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa assim. Você também verá coisas novas quando confiar e deixar-se baixar. Milagres começam com movimentos. Respira e solta. Libere o orgulho e aceite ser carregado quando necessário. Às vezes, ser carregado é mais difícil do que carregar. Exige humildade e confiança. Depois de todo esse movimento, a casa precisou de reparos. Telhas novas foram colocadas. Respira e solta. Entenda que milagres podem bagunçar a estrutura, mas a bênção compensa. Estudiosos também analisam o significado simbólico de abrir o céu para que Deus intervenha. Quando os amigos removeram telhas, abriram caminho entre o céu e a terra. Respira e solta. Imagine esse céu aberto sobre você enquanto descansa e confia. O paralítico saiu carregando seu leito como troféu. Você também terá histórias assim. Talvez seu troféu seja um exame limpo, uma noite sem dor ou um perdão liberado. Respira e solta. Agradeça por avanços pequenos e grandes, reconhecendo a mão de Deus. Quando amigos viram o homem andar suas próprias dores, também foram curadas interiormente. Alguns voltaram a reforçar telhados por precaução, mas outros deixaram aberto como memorial. Respira e solta. Considere abrir espaços em sua agenda para lembrar dos milagres. Quebrar telhas foi ato de rebeldia santa. Deus honrou essa ousadia no mesmo dia. Talvez sua ousadia seja enviar currículo, fazer exame ou perdoar. Abra telhas invisíveis. Respira e solta. Com cada ato corajoso, você remove um pedaço de telhado mental. Depois da festa, a casa ficou silenciosa. Restou poeira e histórias para contar. Você agora, ao fechar os olhos, pode sentir a poeira assentando no coração. Respira e solta. Deixe a paz se assentar como areia após o vento forte. Em breve começaremos uma nova história, mas carregamos essa coragem no peito. Respira e solta. Saiba que ele diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. Esta sessão termina, porém a fé continua. Durma confiando naquele que perdoa e cura. Sessão 6. Continuamos respirando devagar, encontrando agora uma mulher que sofria há 12 anos. Ela sangrava constantemente. A doença a isolava, cansava e enchia de vergonha. Tinha gasto tudo com médicos e remédios. Ao invés de melhorar, piorava. Respira e solta. Imagine a fadiga dela e de tantos que esperam diagnóstico ou cura.
Naquele tempo, sangrar significava impureza, distância social, solidão e ausência de toque. Ela ouve falar de Jesus. Sua esperança renasce como chama tímida em noite escura. Sem poder tocar pessoas, decide tocar a borda da roupa de Jesus. Estudiosos debatem se ela era judia ou gentia. A fé atravessa rótulos, respira e solta. Sua fé também atravessa etiquetas, diagnósticos e opiniões alheias. A multidão pressiona Jesus. Cada um tenta se aproximar. Ela se espreme silenciosamente. As franjas da túnica tzitzit balançam. Cada nó lembra mandamentos e promessas. Uma tradição dizia que tocar na tzitzit de um mestre poderia lembrar fidelidade divina. Ela estende a mão trêmula, dedos frios, e toca a franja com delicadeza. Imediatamente sente no corpo que a hemorragia cessou. Algo mudou por dentro. Respira e solta. Imagine sentir alívio instantâneo depois de anos de dor constante. Jesus percebe que saiu poder de si. Em meio à multidão pergunta: quem me tocou? Os discípulos acham a pergunta estranha, todos o tocam. Ele sabe que foi diferente. Ele insiste até que a mulher temerosa se ajoelha e conta toda a verdade. Respira e solta. Às vezes contar a verdade sobre nossa dor também traz cura. No silêncio que segue, ela espera a repreensão. Em vez disso, ouve: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, fica livre da tua enfermidade, palavras que ressoam como bálsamo. Micro-resolução: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, repita mentalmente. Nunca antes Jesus chamara uma mulher de filha. Ele cria laços e restaura dignidade. Respira e solta. Receba esse carinho mesmo que sua história seja diferente da dela. Alguns médicos antigos recomendavam ervas como calêndula e mel. Nada havia funcionado. A cura veio do toque de fé, não de fórmula mágica. Não foi superstição. Estudiosos ainda discutem se a doença dela era ginecológica crônica ou hemorroida grave. Isso importa menos do que a compaixão de Jesus em ouvi-la e chamá-la de filha. Respira e solta. Saiba que ele conhece a causa e se importa com o sintoma. No corredor, outras mulheres doentes podiam se inspirar. Se ela foi curada, eu também. Você pode se inspirar. A cura de outro não esgota o estoque de milagres. Respira e solta. Permita que a fé alheia aumente a sua sem inveja ou comparação. A multidão continuava seguindo. Cada toque agora tinha mais reverência, mais expectativa. Imagine as mãos tentando tocar a franja agora com cuidado e coração humilde. Havia quem vendesse talites com franjas longas, acreditando que daria sorte. Respira e solta. Lembre-se, a fé não é um amuleto, mas relação viva com Deus. Algumas pessoas juntavam pó do chão onde Jesus passava para guardar como lembrança. Curiosidade, havia quem tocasse em ramos de oliveira, depois de orar como sinal de paz. Respira e solta. Segure algo simples como um lenço e imagine entregando suas preocupações. A mulher ouviu chamar de filha. Isso mudou sua identidade, restaurando o valor perdido. Talvez você precise ouvir filho dividido por filha. Você é amado, sua fé não é desprezada. Respira e solta. Internalize essas palavras e deixe que elas façam eco no coração. Alguns discutem se tocar as franjas era superstição. Jesus mostrou que o coração importa. Ele não elogiou a coragem de tocar uma roupa, mas a fé por trás disso. Respira e solta. Examine seus gestos e peça que sempre venham de fé genuína. Os médicos da época prescreviam banhos em fontes com ervas. Muitas mulheres faziam filas. Ela talvez tenha sentado em fontes de Siloé sem resultado, mas agora encontrou a fonte. Respira e solta. Aproxime-se da fonte viva, que nunca seca e sacia toda a sede. Após ouvir, vai em paz.
Ela pôde voltar para casa, abraçar familiares, dormir sem medo. Algumas casas tinham camas isoladas para quem sangrava. Agora ela dormiria com a comunidade. Respira e solta. Imagine a cama, vazia, a alegria de deitar no lugar que evitava. Muitos estudiosos veem paralelos entre essa história e a ressurreição, ambas restauram vida. Outros notam que Jesus parou no meio do caminho para alguém à margem. Respira e solta. Compreenda que Deus não está ocupado demais para ouvir sua história. Enquanto a mulher falava, Jairo esperava sua filha. Histórias se entrelaçam no caminho. Você talvez ache que Deus está atendendo o outro. Ele pode te ouvir sem atrasar-se. Respira e solta. Deposite confiança no tempo divino, mesmo quando parece tardar. A fé dela não apenas curou. Jesus disse que salvou salvação integral, corpo e alma. Talvez a cura que você precisa seja interior, traumas, sentimentos de impureza, culpa. Respira e solta. Apresente sua vergonha, a ele entregue a dor silenciosa que te isola. O toque na franja quebrou regras sociais. As pessoas talvez cochichassem como ousa. Ela usou porque a dor era maior que o medo e encontrou um amor maior. Respira e solta. Deixe seu desejo de cura vencer seu medo de críticas e julgamentos. Alguns rabinos questionavam se mulheres poderiam tocar em franjas. Jesus mudou o foco. Ele focou na fé dela, não na transgressão. Assim também ele olha para você. Respira e solta. Tire olhos das falhas e coloque na fé simples que ainda resta. Depois desse encontro, a mulher talvez tenha compartilhado seu testemunho em sinagogas e mercados. Mesmo sem internet, boas notícias viajam rápido quando contadas com gratidão. Respira e solta. Pense em alguém que precisa ouvir sobre sua pequena vitória hoje. Conte a alguém que dor, diminuiu o exame, melhorou e incentive a buscar ao Senhor. Alguns dizem que a roupa de Jesus era curta, outros que as franjas eram longas. Isso não importa. O essencial é que Deus se deixa tocar por corações sinceros. Respira e solta. Toque o coração do Pai com sua fé, ainda que fraca. No fim dessa história, vemos uma mulher livre, uma multidão maravilhada, um mestre sorridente. Respira e solta. Agradeça porque sorrisos divinos ainda acontecem quando a fé encontra graça. Micro-resolução, vá em paz, deixe essa ordem guiar seu descanso e suas ações futuras. Repita, vou em paz porque minha fé pequena ou grande foi recebida e honrada. Respira e solta. Deixe essas palavras acalmarem corpo e mente, embalando você para dormir. Os romanos ouviam rumores de milagres e ficavam intrigados. Alguns vinham ver discretamente. Respira e solta. Lembre-se de que milagres atraem até aqueles que parecem distantes. Em sua casa talvez haja alguém cético. Não force, apenas viva a transformação. Respira e solta. Seu testemunho silencioso pode ser o toque de franja que alguém precisa. Concluímos esta sessão com gratidão, filha, filho, sua fé te salvou. Vai em paz. Durma em paz, sabendo que Ele continua curando enquanto você respira sem pressa. Sessão 7. Continuamos a respirar sem pressa, acompanhando um centurião que pede ajuda de longe. Ele era comandante romano em Cafarnaum, mas amava o povo local e sua sinagoga. Um servo querido estava à beira da morte, noites sem dormir e coração apertado. O centurião ouviu falar de Jesus e enviou anciãos judeus para interceder. Respira e solta. Imagine mensageiros correndo pelas ruas com pedidos de emergência. Quando Jesus se aproxima, o centurião envia amigos. Não sou digno de te receber. Dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Ele diz com humildade. Ele entendeu a autoridade como comandante, suas ordens eram cumpridas sem questionar. Respira e solta. Reconheça que basta uma palavra divina para transformar situações impossíveis.
Jesus admira tamanha fé e declara: nem em Israel encontrei fé como esta. Uma frase que surpreende a todos. O centurião não exige presença, apenas confia. Há debate sobre se ele era romano ou um gentil temente a Deus. Alguns estudiosos apontam inscrições de agradecimento a centuriões em sinagogas antigas. Respira e solta. Imagine soldados romanos segurando lanças, respeitando um mestre judeu humilde. Seus amigos retornam para casa, antes de Jesus chegar, encontrando o servo restaurado. A cura acontece à distância, sem toque nem proximidade. Apenas fé e palavra. Microresolução, uma palavra basta, repita mentalmente essa verdade enquanto entrega seus pedidos. Respira e solta. Leve ao Senhor nomes de quem está longe fisicamente de você. Às vezes não podemos estar ao lado de quem amamos, mas Deus pode. O centurião achou-se indigno. Talvez você também se sinta pequeno diante de Deus. Ele responde com graça, mostrando que a autoridade espiritual não depende de status social. Respira e solta. Libere a ideia de merecer e receba o amor imerecido. As pessoas comentavam: um romano construiu nossa sinagoga, agora recebe milagre em casa. Curiosidade: arqueólogos acharam moeda romana com inscrição construtor da sinagoga perto de Cafarnaum. Alguns rabinos questionavam se gentios podiam interceder. Outros viam exemplo de fé universal. Respira e solta. Abrace a diversidade de quem busca cura em qualquer cultura ou povo. Você também pode enviar mensageiros invisíveis. Suas orações atravessam oceanos e continentes. A cena se passa no entardecer. Lâmpadas romanas acesas e sombras alongadas. As sandálias dos mensageiros desgastadas mostram viagens frequentes entre guarnição e aldeia. Respira e solta. Imagine passos rápidos, ecoando na pedra, enquanto corações batem acelerados. O centurião chama Jesus de Senhor, título incomum para um oficial. A admiração transborda. Ele reconhece que a autoridade espiritual supera a militar. Lição para líderes de hoje. Microresolução: reconheça Jesus como o Senhor absoluto sobre saúde, recursos e circunstâncias. Estudiosos ainda debatem se a história combina relatos de Lucas e Mateus. Alguns apontam que Lucas diz que o centurião enviou amigos. Mateus fala diretamente. Respira e solta. Aceite que detalhes variam, mas essência permanece: fé e palavra. No jantar, soldados romanos talvez comentaram: nosso chefe acredita em profeta judeu. Uns riram, outros refletiram. Assim, testemunhos geram curiosidade mesmo entre céticos. Respira e solta. Compartilhe experiências de fé, mesmo que não saiba como serão recebidas. O servo, antes febril, levanta-se e serve os presentes com alegria renovada. Camas de madeira com cordas sustentavam doentes. Agora se tornam lugares de descanso confortável. Microresolução: visualize uma cama vazia, simbolizando doença vencida e fardo deixado para trás. Alguns historiadores lembram que romanos admiravam médicos gregos, mas aqui buscam profeta judeu. Isso mostra que ciência e fé podem coexistir, complementando-se em busca da cura. Respira e solta. Agradeça pelos médicos e pela intervenção divina trabalhando juntos. O centurião viu Jesus como autoridade superior. Que possamos também confiar na palavra. Como comandante, ele sabia delegar. Você pode delegar ansiedades ao Senhor. Microresolução: entregue agora preocupações sobre exames, tratamentos e diagnósticos. Respira e solta. Deixe que a paz substitua o controle que você tenta manter. Alguns debates sugerem que esse centurião é o mesmo que aparece na crucificação. Se for ele, testemunhou morte e ressurreição, veria fé ao início e ao fim.
Curiosidade: inscrições em latim perto do mar da Galileia falam de centuriões aposentados. Respira e solta. Perceba que fé pode nascer em lugares inesperados, até quartéis. A narrativa nos ensina que nenhuma distância limita Deus. Ele alcança onde não podemos. Quando dizemos envia a tua palavra, abrimos espaço para milagres silenciosos acontecerem. Micro-resolução: declare com convicção: Senhor, envia a tua palavra e cura agora. Estudiosos discutem a localização exata da casa. Uns dizem Cafarnaum, outros Corazim. Pode ser qualquer vila, mas o importante é que a graça alcançou um lar. Respira e solta. Permita que a graça alcance sua casa, quarto, hospital ou escritório. Lembre-se de que Jesus ficou impressionado. Ele ainda se alegra ao ver fé simples. Anciãos judeus disseram que o centurião merecia ajuda. Jesus responde além do merecimento. Respira e solta. Liberte-se da necessidade de provar seu valor para receber cuidado. O servo curado talvez contou sua história por toda a Decápole, inspirando outros servos. Corações romanos e judeus se uniram em gratidão, quebrando barreiras políticas e religiosas. Micro-resolução: peça a Deus por união em sua própria família e comunidade. Algumas noites, o centurião lembrava dessa palavra e sorria olhando para as estrelas. Respira e solta. Deite-se olhando o teto e pense na palavra que te curou. Ele nunca esqueceu a sensação de ver alguém amado levantar-se sem ajuda. Você também lembrará dos milagres que testemunhar. Guarde-os como lenços em bolsos. Curiosidade: inscrições romanas agradecem a deuses por curas. Agora vemos gratidão ao Deus de Israel. Respira e solta. Agradeça ao Deus que ouve e responde além das expectativas humanas. A frase "nem em Israel encontrei tamanha fé" ecoou nos vilarejos por anos. Pessoas repetiam com reverência, desejando ter fé admirável como a do centurião. Micro-resolução: peça por uma fé admirável, capaz de confiar sem ver. Respira e solta. Sinta a fé crescendo como chama alimentada pelo vento suave. Alguns contavam aos filhos: um estrangeiro ensinou sobre fé sem precisar de prova. Isso virou uma história de ninar, lembrando que Deus responde em qualquer língua. Respira e solta. Durma com a certeza de que uma palavra de Deus basta. Que sua noite seja preenchida com esperança, ainda que pedidos pareçam distantes. Micro-resolução: finalize dizendo: basta uma palavra e tudo pode mudar para melhor. Respira e solta. Permita que essa frase rode mentalmente até adormecer pacificamente. Amanhã acorde com a confiança de que Ele continua a enviar sua palavra. Mesmo no escuro, Deus cuida. Não precisamos enxergar para confiar plenamente. Fique tranquilo. Nossa jornada continua com mais histórias de cura e fé duradoura. Seção 8. Agora respiramos sem pressa ao lado do tanque de Betesda, perto da Porta das Ovelhas. Havia 5 pórticos e muitos doentes deitados, esperando movimento nas águas. Um homem está ali há 38 anos, sua cama colada ao chão. Jesus vê aquele rosto cansado e pergunta: você quer ser curado? Respira e solta. Imagine ser perguntado sobre seu desejo mais profundo de mudança. O homem responde: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, outro desce primeiro. Minha chance sempre passa. Há debates se um anjo agitava as águas ou se era lenda popular. Arqueólogos acharam escadarias duplas em Betesda e questionam como era o ritual. Respira e solta. Permita-se esperar cura mesmo quando parece que oportunidades escapam. Jesus diz, sem hesitar: levanta-te, pegue a tua maca e ande agora mesmo. Micro-resolução. Levanta-te, pega a tua maca e anda. Ouça essa ordem dirigida a você.
O homem sente força nos músculos, levanta-se e carrega a cama com firmeza. Esse ato rompe décadas de paralisia. Bocas abrem olhos, arregalam-se em surpresa. Respira e solta. Visualize-se, levantando daquilo que te prendeu por anos. Alguns fariseus questionam: é sábado, não é lícito carregar a cama. Jesus mostra que fazer o bem não espera dia certo. Cura é prioridade. Estudiosos discutem se Betesda era hospital ou reservatório ritual de águas. Alguns acreditam que se juntavam à festa de tabernáculos para a água viva. Respira e solta. Imagine as pedras úmidas e eco de orações nos pórticos. Curiosidade e inscrições gregas de deuses da cura foram encontradas perto do tanque. O homem que andou torna-se testemunho ambulante, caminhando com a cama nos ombros. Micro-resolução: carregar cama. Como troféu, pense no que você carregará quando curado. Jesus desaparece na multidão. Mais tarde reencontra o homem no templo e o instrui. Não peques mais para que nada pior te aconteça. Ele aconselha com amor. Respira e solta. Entenda que cura física também chama para renovação espiritual e moral. Alguns debatem se a doença estava ligada a pecado. O importante é viver transformado. Agora seguimos para outro tanque Siloé, onde águas eram enviadas para a cidade. Jesus encontra um cego de nascença. Seus olhos nunca viram cores nem rostos. Os discípulos perguntam: quem pecou, ele ou seus pais? Jesus responde: nem ele, nem eles. Respira e solta. Lembre-se que nem toda dor é culpa, às vezes é oportunidade para a glória. Jesus faz lodo com saliva e terra e aplica nos olhos do cego. Curiosidade: alguns acreditavam que saliva de rabinos tinha virtudes curativas. Outros negavam. Ele diz: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. Micro-resolução: vá lavar-se azeite, ir aonde Deus direciona mesmo que pareça estranho. O cego caminha tateando, sente lama, secando, desce degraus e mergulha na água. Quando emerge, luz invade. Ele vê pela primeira vez, cores explodem em alegria. Respira e solta. Imagine o choque de ver céu azul, faces árvores e o tanque. As pessoas perguntam se é realmente o mesmo cego. Outros dizem que se parece com ele. Ele declara: eu sou. Outro debate sobre a veracidade do milagre começa. Fariseus interrogam e ele repete: eu era cego e agora vejo, isso sei. Respira e solta. Às vezes, seu testemunho simples é mais poderoso que argumentos sofisticados. Alguns líderes expulsam-no da sinagoga, mas Jesus o encontra e revela sua identidade. Você crê no Filho do Homem? Pergunta Jesus. Ele responde: creio, Senhor. Micro-resolução: creio, Senhor. Repita em seu coração e confesse a quem puder. Esse encontro mostra que cura é porta para conhecer aquele que cura. Respira e solta. Procure conhecer não apenas o milagre, mas o milagreiro. Estudiosos discutem se Siloé era piscina para festas ou canal de irrigação. Arqueólogos encontraram degraus largos e moedas da época, confirmando sua importância. Curiosidade: alguns judeus acreditavam que lavar olhos com água de Siloé afastava pesadelos. Respira e solta. Lave mentalmente sua visão com esperança para enxergar o que Deus faz. Nos dois tanques, água simboliza vida. Jesus mostra que ele é fonte maior. Os relatos também revelam que ouvir a voz de Jesus precede levantar-se e lavar-se. Micro-resolução: ouça a voz dele, ela ainda orienta a cura e envia. Os doentes em Betesda esperavam o movimento da água. Você não precisa esperar anjo. Basta ouvir: levanta-te, levante-se, levanta-te, até a palavra se tornar ação. Respira e solta. Cada respiração é mergulho na água viva que sustenta o coração. Alguns memorizavam as 5 colunatas do tanque, outros os 7 degraus de Siloé.
São detalhes interessantes, mas o essencial é a presença de Jesus entre nós. Curiosidade: a piscina de Betesda foi descoberta no século XIX, confirmando a narrativa bíblica. Outra curiosidade: Siloé foi escavado apenas em parte, revelando canais subterrâneos. Respira e solta. Imagine arqueólogos removendo séculos de terra, como Deus remove camadas do coração. Os líderes criticaram Jesus por curar no sábado. Ele responde com compaixão e autoridade. Micro-resolução: priorize a compaixão sobre tradições quando se trata de aliviar sofrimento. Depois de lavar-se, o ex-cego tornou-se discípulo. Seu olhar encontrou propósito eterno. Respira e solta. Encontre propósito além do alívio, vivendo para aquele que te curou. Alguns amigos do paralítico no tanque riam ao vê-lo carregar a cama como troféu. Imagine a cena: camas empilhadas, ex-doentes dançando, fariseus perplexos. Era quase festa. Respira e solta. Permita-se celebrar pequenas vitórias sem vergonha ou timidez. No tanque havia rumores de anjos mexendo as águas. Agora o verdadeiro anjo veio. Micro-resolução: reconheça a presença de Jesus movendo águas do coração sem superstição. Alguns contos populares acrescentavam fila numerada para entrar na água. Exageros humanos. Curiosidade: alguns doentes usavam amuletos com números achando que ajudavam a vez. Respira e solta. Deixe de lado superstições e foque na simplicidade da fé em Jesus. Os homens que cavaram Siloé para abastecer Jerusalém não imaginavam que seria palco de milagre. Da mesma forma, lugares comuns na sua vida podem se tornar cenários de cura extraordinária. Respira e solta. Olhe ao redor e veja potencial de milagre em ambientes cotidianos. Nos dois relatos, Jesus manda levantar e lavar-se. Ações simples que exigem confiança. Micro-resolução: obedeça às instruções simples de Deus, ainda que não pareçam lógicas. Após a cura, o cego adorou, o paralítico testemunhou. Ambos se tornaram vozes vivas. Respira e solta. Torne-se voz viva, compartilhando como Deus te levantou ou abriu seus olhos. Alguns dizem que essas histórias falam do batismo, outros veem apenas cura física. Independentemente da interpretação, elas apontam para a fé que age e respostas milagrosas. Estamos quase terminando. Respira e solta. Aceite que águas ainda se movem para você. Sessão 9. Nesta sessão, Tiago nos ensina a pedir oração quando estamos doentes e cansados. Ele pergunta: alguém entre vocês está doente, que ele chame os presbíteros da comunidade. Os líderes chegam com um pequeno jarro de óleo perfumado e corações cheios de fé. Eles oram e, ungindo a testa com óleo, lembrando do bom pastor que cura. Respira e solta. Imagine o óleo frio na pele, símbolo de consolo e esperança. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará com misericórdia. Confessem seus pecados uns aos outros e orem para serem curados integralmente. Às vezes, a doença da alma requer confessar ofensas guardadas, liberando perdão silencioso. Respira e solta. Deixe as palavras difíceis saírem como vento, aliviando seu peito. Estudiosos discutem se o óleo em Tiago era medicinal ou apenas simbólico de consagração. Alguns arqueólogos encontraram frascos com ervas misturadas que eram usados em unções caseiras. Curiosidade: famílias produziam seu próprio óleo, com hortelã e mirra para momentos especiais. Há quem carregasse um pingente com gotas de óleo para lembrar das orações diárias. Respira e solta. Perceba que pequenos gestos guardam grande fé transmitida entre gerações. A confissão mútua aproxima corações. Um amigo ouve sem julgar, segurando sua mão trêmula. A oração eficaz de um justo pode muito em seus efeitos. A sua também tem poder.
Microexolução. Hoje mesmo, pense em alguém com quem precisa partilhar um peso escondido. Respira e solta. Prepare seu coração para abrir feridas antigas e receber cuidado amoroso. Alguns líderes recomendavam confessar à noite para que o sono viesse com alma leve. Conta esse que presbíteros andavam com cajados cheios de inscrições de bênçãos e promessas. Respira e solta. Imagine tocar esse cajado imaginário, recebendo forças enquanto repousa. A unção com óleo em casa era comum. Velas tremiam e crianças observavam em silêncio. Um pequeno suspiro, uma lágrima correndo cura, acontece no momento certo que Deus determina. Estudiosos ainda debatem por que Tiago enfatiza a confissão antes da cura física. Alguns sugerem que culpas internas podem agravar doenças e confessar libera o corpo. Respira e solta. Sinta sua coluna relaxar quando você admite fracassos e aceita perdão. Curiosidade, algumas mulheres guardavam óleo em colheres de madeira com versículos gravados. Outras usavam pavios mergulhados em óleo sobre a porta-proteção contra tempestades espirituais. Resolução, se não tiver óleo, coloque a mão sobre a cabeça e ore mesmo assim. O foco não está na substância, mas na fé, naquele que cura e ouve. Respira e solta. Imagine ondas suaves levando suas preocupações enquanto o óleo escorre. Há quem relate milagres imediatos, outros experimentam processos longos e profundos de restauração. Uma família contava histórias de unção no galo da madrugada, quando todos dormiam. Alguns faziam piada se óleo cura, vou untar meu gato e ver se mia em hebraico. Respira e solta. Um sorriso não diminui a reverência, apenas humaniza nossa caminhada de fé. Tiago diz: confessem uns aos outros, mas seja sábio ao escolher ouvidos que acolham. A oração da fé não depende da quantidade de palavras, mas da sinceridade do coração. Resolução. Reserve um horário para orar por alguém doente, mesmo que ele não saiba. Respira e solta. Imagine luz dourada envolvendo a pessoa por quem você intercede agora. Anciãos usavam óleo de oliva puro. Hoje você pode usar azeite da cozinha em oração. A tradição não é sobre magia, mas sobre consagrar o natural ao sobrenatural de Deus. Curiosidade, alguns povos antigos ungiam também as portas de casa pedindo proteção noturna. Respira e solta. Visualize sua porta ungida pela paz, enquanto você descansa profundamente. Há relatos de comunidades inteiras se reunindo para orar por um enfermo terminal. Presbíteros repartiam responsabilidades, cada um orava uma parte da noite até amanhecer. Resolução. Se estiver doente, não hesite em pedir oração e permitir ser servido. Respira e solta. Reconheça que vulnerabilidade abre espaço para Deus agir através de outros. Estudiosos discutem se a confissão pública era praticada em círculo ou em conversas pessoais. Alguns sugerem que cada pecado confessado era coberto por uma oração específica de cura. Respira e solta. Aceite que cada detalhe da sua história interessa ao seu Criador. Curiosidade, havia livros de orações para doentes com bênçãos para cada parte do corpo. Pais recitavam essas orações enquanto esfregavam óleo nos pés dos filhos febris. A oração da fé salvará o doente, promessa de um Deus que não mente. Resolução. Memorize essa frase para recitar quando a esperança parecer distante. Respira e solta. Repita em voz baixa: a oração da fé salvará o doente. Alguém testemunhou que, após ser ungido, sentiu paz mesmo que a febre persistisse. Cura, às vezes, começa com tranquilidade na mente, depois se manifesta no corpo cansado. Respira e solta. Agradeça por cada pequena melhora, cada dor que diminui devagar.
Tiago acrescenta: se a pessoa pecou, será perdoada. Cura integral combina perdão. Estudiosos apontam que o verbo grego para salvar também significa curar e libertar. Curiosidade: algumas aldeias tinham pedras untadas com óleo onde as pessoas se ajoelhavam. Micro-resolução: ajoelhe-se espiritualmente agora mesmo, na cama, entregando tudo ao Senhor. Respira e solta. Imagine sua cama transformando-se em altar onde Deus recebe seu clamor. Em noites de tempestade, famílias acendiam lamparinas ungidas e oravam juntos por proteção. Um idoso contava que o cheiro de óleo o lembrava da voz do avô orando. Respira e solta. Associe aromas simples a memórias de oração e cuidado divino. Às vezes as respostas chegam quando nós mesmos nos tornamos resposta para outros enfermos. Micro-resolução: ofereça oração a alguém amanhã, seja no trabalho, mercado ou mensagem. Estudiosos discutem se a unção deve ser repetida ou feita apenas uma vez na vida. Alguns realizavam unções regulares como ritual preventivo, outros reservavam para momentos críticos. Respira e solta. Lembre-se, o que importa é a fé que acompanha o gesto. Curiosidade: antigas comunidades usavam óleo com especiarias para dar aroma agradável à casa. Crianças pediam para serem ungidas antes de dormir, acreditando que isso afastava pesadelos. Respira e solta. Imagine crianças sorrindo enquanto gotas de óleo caem como estrelas. Há também quem não tolere cheiro de óleo. Deus ouve orações mesmo sem aromas. Tiago encerra dizendo que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Micro-resolução: confie que suas orações, embora simples, tocam o céu e movem a terra. Respira e solta. Finalize entregando tudo: doenças, segredos, culpas e esperanças nas mãos de Deus. Que sua comunidade se torne lugar de cura, perdão, alegria e lágrimas compartilhadas. Curiosidade: alguns ungiam até animais doentes, acreditando que Deus cuida de toda a criação. Respira e solta. Lembre que o Criador se importa com cada ser vivo, inclusive você. Ao fim desta sessão, continue praticando confissão, perdão e oração comunitária diariamente. Micro-resolução: ligue para alguém esta semana e ore juntos mesmo, por telefone, respirando sem pressa. Respira e solta. Encerramos pedindo que o óleo do Espírito repouse sobre sua vida com paz. Sessão 10. Nesta última sessão, convidamos você a respirar e contemplar a esperança eterna. Ele levou nossas dores e enfermidades. Pelas suas feridas, fomos sarados para sempre. Respira e solta. Deixe essa verdade penetrar cada parte cansada e ansiosa. No fim dos tempos, Deus enxugará toda lágrima. Não haverá mais morte nem dor. Imagine um lugar onde o choro se cala e a alegria é constante. Caminhamos em direção à Nova Jerusalém, com ruas douradas e frutos em todas as estações. Alguns estudiosos debatem se essa cidade é literal ou símbolo da presença perfeita de Deus. Respira e solta. Independentemente da interpretação, a esperança é real e transforma. O rio da vida corre do trono cristalino, convidando-nos a beber sem medo. Veja árvores plantadas junto a esse rio, dando fruto todos os meses, folhas que curam. Curiosidade: algumas pinturas antigas retratam animais dormindo ao lado de leões em paz. Monges medievais costuravam versos de Apocalipse em almofadas para lembrar da esperança noturna. Micro-resolução: visualize-se sentado à beira desse rio, lavando os pés e deixando preocupações. Respira e solta. Imagine água fresca correndo entre os dedos, levando embora as mágoas. No céu não haverá mais exames, filas de hospital, nem diagnósticos assustadores.
Estudiosos discutem se Isaías 53 referia-se só à primeira vinda ou também à segunda. Independentemente, sabemos que ele levou nossas dores e nos oferece cura completa. Respira e solta. Sinta sua respiração sincronizada com a certeza de redenção final. Alguns cristãos antigos guardavam frascos de lágrimas, acreditando que Deus as coletaria. Catacumbas mostram inscrições de esperança: dormes em Cristo, acordarás em glória. Curiosidade: em algumas culturas mães escondiam Salmo 90 e um sob o travesseiro dos filhos. Que resolução: antes de dormir leia, ou recite um versículo que lembre da proteção divina. Respira e solta. Permita que a palavra seja travesseiro macio para sua mente inquieta. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Essa promessa sustenta corações cansados há séculos. Há debate sobre se a Nova Jerusalém descerá sobre a terra ou simboliza a igreja. Qualquer que seja a imagem, ela revela comunhão plena e ausência total de maldade. Respira e solta. Imagine muros brilhantes feitos de jaspe e portas de pérolas gigantes. No centro, o Cordeiro é a luz. Não há noite nem necessidade de lâmpadas. Curiosidade: alguns imaginavam ruas de ouro como reflexo do rio, quase espelho luminoso. Outros acreditam que o ouro é figura de pureza, não material de ostentação. Resolução: agradeça agora pela luz que te guia mesmo quando o caminho parece escuro. Respira e solta. Sinta a paz crescer como luz suave nascendo no horizonte. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou nossas dores até o fim. Em cada passo do Calvário, ele via você e decidiu suportar por amor. Respira e solta. Deixe a gratidão preencher o peito como perfume doce. Às vezes a dor aqui não desaparece, mas a esperança do céu sustenta. Estudiosos discutem se haverá lembranças de sofrimento na eternidade. Muitos creem que tudo será restaurado. Alguns relatos de visões falam de reencontros e sorrisos sem cicatrizes visíveis. Curiosidade: arqueólogos acharam jarros com versículos sobre ressurreição perto de ossuários antigos. Quer resolução: escreva uma nota de gratidão pelas dores que te aproximaram de Deus. Respira e solta. Agradeça, porque mesmo no sofrimento você encontrou consolo além da compreensão. No céu não haverá noite, mas aqui precisamos de silêncio para descansar e sonhar. Acenda mentalmente uma vela. Deixe sua chama iluminar memórias boas e apagar as ruins. Respira e solta. Solte tensões dos ombros enquanto imagina anjos de guarda ao redor. A visão de Apocalipse termina com um convite: vem Espírito, e noiva dizem vem. Você é convidado a beber da água da vida gratuitamente, sem preço ou barganha. Curiosidade: alguns manuscritos antigos terminam com uma oração simples: Maranata, vem, Senhor Jesus. Resolução: sussurre Maranata, desejando a vinda do Senhor enquanto fecha os olhos. Respira e solta. Seu suspiro se torna parte do coral invisível, aguardando a redenção. Os céus contarão histórias de cada pequena vitória, cada lágrima enxugada com cuidado. Há quem imagine uma biblioteca celestial com pergaminhos de vidas transformadas pela graça. Estudiosos divergem sobre detalhes, mas concordam que a esperança molda como vivemos hoje. Respira e solta. Permita que a esperança de amanhã transforme sua resposta ao sofrimento atual. Às vezes passamos por vales sombrios. Lembrai-se do Salmo 23, Ele está conosco. Curiosidade: em alguns funerais, as pessoas seguravam ramos de palmeira como símbolo de vitória eterna. Resolução: segure imaginariamente um ramo. Proclame que a morte foi vencida por Cristo. Respira e solta. Deixe a certeza da ressurreição aquecer o coração como o sol da manhã.
Isaías diz que pelas pisaduras dele fomos sarados. Essa cura ultrapassa o tempo. Ele levou nossas iniquidades esmagado por causa de nossas transgressões, trazendo-nos paz. Respira e solta. Receba essa paz que não depende de circunstâncias externas. Quando a ansiedade vier, lembre que há um lugar preparado para você, além do medo. Curiosidade: viajantes antigos colocavam pedras brancas na bolsa como lembrete de promessas celestiais. Micro e resolução: escolha um objeto simples para lembrar que você caminha rumo à luz eterna. Respira e solta. Cada expiração é entrega. Cada inspiração é recebimento de novas forças. Em visões de João, não há mar de separação. Tudo está unido no amor. Estudiosos discutem se isso simboliza fim das tempestades e incertezas deste mundo. Imagine navegar em água tranquila, sem ondas que assustam, apenas reflexo de glória. Respira e solta. Deixe o barulho interno diminuir como o mar se acalmando após a tormenta. No final ouvimos: tudo se fez novo, e a voz do trono declara: fim de dor. Curiosidade: alguns poetas descreviam o céu como jardim, com perfumes nunca sentidos na terra. Micro-resolução: crie uma lista de coisas belas que espera encontrar quando tudo for renovado. Respira e solta. Imagine flores que nunca murcham e músicas que nunca terminam. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Repita essa frase até sentir conforto profundo. Até os anjos se alegram quando um coração entende essa promessa e descansa nela. Respira e solta. Permita se chorar agora, sabendo que lágrimas têm data para acabar. Alguns tempos de espera parecem longos. Lembre-se: um dia com o Senhor é como 1000 anos. Estudiosos lembram que a esperança não decepciona, porque está ancorada no caráter fiel de Deus. Curiosidade: comunidades primitivas desenhavam peixes e âncoras em túmulos como símbolo de esperança. Micro e resolução: visualize uma âncora firme, segurando sua alma no meio das ondas de preocupação. Respira e solta. Feche os olhos e sinta o peso das preocupações diminuir lentamente. Enquanto você adormece, imagine-se deitado em pastos verdes eternos, ouvindo águas tranquilas. Nosso tempo juntos chega ao fim. Que esta história continue em seus sonhos. Respira e solta. Agradeça pelo que aprendeu, ofereça o amanhã nas mãos do Criador. Fim do roteiro. Bons sonhos. Durma no cuidado daquele que te ama sempre.